E agora há pouco, lá na Arena Corinthians, você conferiu com a gente a classificação do Internacional heróica, 1-1 no tempo normal e nos pênaltis deu Colorado. Vamos falar já com o Nivaldo Prieto e com o Oswaldo Pascoal, que contaram muito bem contada essa história. Que jogo, hein, companheiros? Boa noite. Boa noite, Ilan. Tudo bem com você? Bom, estamos de volta aqui, é verdade. Que jogaço fizeram aqui Corinthians e Internacional, essa segunda partida decisiva da Copa do Brasil. Empate em Porto Alegre, 1-1, empate aqui, 1-1. O jogo vai para os pênaltis. Eu não sei como é que é para o torcedor de cada time, né? Eu sei que é emocionante essa chegada para os pênaltis. E os dois times jogaram para merecer a classificação, né, Pascoal? Jogaram. O Internacional começou perdendo a partida, um gol logo de cara, né? O gol saiu com 7 minutos. 8 minutos. 7 para 8 minutos, né? 8 minutos. E aí a coisa mudou completamente, né? Porque a proposta de jogo do Internacional era parar o Corinthians no meio-campo. Com um gol logo de cara, muda a trajetória. O Maicon fez o gol, e aí o que é que fez o Internacional? Teve a infelicidade da contusão de um jogador, mas colocou o Valdívia em campo. E aí mudou a trajetória do jogo, porque o Valdívia incendiou a partida. O Valdívia começou a se movimentar, a trabalhar pelo lado esquerdo, o Fagner não passou mais, o Corinthians não teve a triangulação do Fagner, Jadson e Rodriguinho, porque o Fagner não passou, porque o Valdívia estava ali, e aí começou o time do Internacional a criar algumas possibilidades ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Antônio Carlos Zaga foi um pouco mais ousado, buscando o gol adversário. Marcou adiantado, chegou a colocar 4 jogadores ofensivos com a entrada do Carlos, muito mais aberto pelo lado do campo, com o Nico Lopes voltando para trabalhar no meio. Fez uma grande partida o Nico Lopes. Jogou um bolão o Nico Lopes. Nem tanto como centroavante, mas muito mais como meiga de articulação ou como um ponta de lança, como a gente diz na gíria do futebol. Ele trabalhou muito bem. É o lance do primeiro gol do Corinthians. O Maicon se aproveita com 8 minutos para fazer 1-0. Depois do lateral do Fagner. E um toque meio que enjoado do Jô, né? O errado que deu certo, né? Ele foi tentar ajeitar para o Rodriguinho e quem apareceu foi do outro lado o Maicon. Pois é, tem tudo para a gente mostrar para vocês aqui de Corinthians Internacional. Já movimentando a nossa reportagem também, o Fernando Caetano e o Jackson Pinheiro vão voltar no estúdio do Central Fox com o José Ilan. E estamos aqui à sua disposição, meu amigo. Ok, Prieto, Oswaldo Pascoal, vamos falar muito dessa classificação heróica, uma grande classificação do Internacional na Arena Corinthians daqui a pouco. O técnico Fábio Carilli, então, conversando com a imprensa aqui na Arena do Corinthians, sendo bastante sincero, né, Pascoal? Falando aí da tristeza, da chateação, mas sabendo da importância do jogo que tem no final de semana da semifinal do Campeonato Paulista. Mas até chegar na semifinal do Campeonato Paulista, ele vai ter que enfrentar esses problemas psicológicos do time do Corinthians, né? A vantagem contra o São Paulo é melhor do que a vantagem que o Corinthians tinha contra o Internacional? Claro que é. O 0-0 era a única vantagem que o Corinthians tinha. O 1-1 dava ao Internacional a possibilidade de ir aos pênaltis, como deu, e o Internacional se classificou. Qualquer outro placar de empate em 2-2, 3-3, daria o Internacional ou a vitória do Clube Gaúcho. Então o Corinthians não soube aproveitar as possibilidades. Esse último lance do Cleiton, cara a cara com o goleiro, que ele deu um bico para cima, é um negócio que chama atenção. Dentro da área. Não, cara a cara com o goleiro. Foi a melhor oportunidade do Corinthians. Você vai a cabeçada do Rodriguinho, que passou perto, mas essa do Cleiton, cara a cara, com todo respeito, não dá para perder. Nós vamos falar, claro, das virtudes do Internacional, o que jogou o Internacional aqui na Arena do Corinthians no segundo tempo para conseguir o empate e a vitória nos pênaltis. Mas já que a gente está vindo aí do bate-papo com o Fábio Carilli, onde você aponta os erros ou o maior erro do Corinthians que tirou o time dessa Copa do Brasil? Para mim foi a falta de ímpeto na etapa complementar. O time do Corinthians ficou muito atrás, esperando o time do Internacional. E nessa de esperar, o Internacional se aproveitou e empatou o jogo. Deixa eu ir com o Caetano, que tem jogador do Corinthians que já começa a sair do vestiário, né, Caetano? Exatamente, aqui na zona mista, o lateral Guilherme Arana está saindo agora. Vamos ouvir o jogador corintiano. Sim, com certeza. Veio numa crescente muito boa e um pênalti errado não vai me abalar. Eu acho que sempre trabalhei forte, todos os meus companheiros me conhecem. Pode ter certeza que domingo tem mais uma decisão e vamos dar a volta por cima. O que os meninos aqui tiveram a responsabilidade, você, o Maicon, alguns jogadores mais experientes não bateram?
Rodriguinho, por exemplo, os zagueiros, tinha o Cleiton também. Por que a responsabilidade caiu nos pés de vocês? Bom, a gente treina todo dia, eu acho que independente da idade, somos profissionais, então fui infeliz no pênalti, assumo, mas como eu falei, minha família vai conversar comigo, vou rever alguns lances no jogo onde eu posso melhorar e pode ter certeza que venho numa crescente muito boa. Isso não vai me abalar, domingo eu tenho mais uma decisão e pode ter certeza que vou dar meu máximo como eu sempre venho fazendo. Arana, pelo pênalti perdido, essa é uma noite daquelas que vai ser difícil dormir? Com certeza, a gente já não dorme quando ganha, porque fica uma adrenalina enorme, ainda mais um erro de pênalti, mas apesar de eu ter apenas 20 anos, eu sou bem maduro e tenho uma família do meu lado onde sempre me aconselha coisas boas. Então, o Arana está passando aqui. Vamos aproveitar e chegar, ó. Chega aqui, Marcelo. Está saindo o Fagner também, outro jogador do Corinthians. Tem que ter a sua hombridade, tem que continuar trabalhando, né? A gente tem ciência do que está sendo feito, está sendo bem feito, né? Apesar da eliminação. E refletir hoje, a gente fica triste do jeito que aconteceu. Amanhã já tem treinamento, já pensando no jogo de domingo que a gente tem outra decisão importante. Você tem tendo um ano de 2017 muito especial, né? Titularidade na seleção brasileira, sempre sendo lembrado pelo Tite. Estava jogando muito bem hoje, inclusive, e o empate sai num gol, inclusive contra a Liceu. Como é que você vai para casa hoje? Como é que faz para não se abalar? Porque domingo já tem outro clássico. São coisas que acontecem no futebol, né? Infelizmente não tem como a gente mudar o que aconteceu ali. Eu tentei, pela velocidade que veio, eu tentei ainda direcionar a bola, mas não deu tempo, foi muito rápido o lance. Agora é ter maturidade, né? A gente sabe que dentro de um jogo a gente está propício a isso, então é ter a cabeça no lugar, descansar, refletir bem e continuar trabalhando para que as coisas continuem como estão. Dentro do jogo, Fagner, vocês tiveram oportunidades até de matar o jogo quando estava 1-0. Depois, quando o Inter empatou no final, vocês também tiveram muitas oportunidades. Dentro do jogo, o que faltou, na tua opinião, para ter levado a partida para os pênaltis? Você mesmo falou, né? Nós tivemos oportunidades de matar o jogo para que ele não fosse para os pênaltis, né? Agora é ter um momento de ter tranquilidade, né? Não adianta a gente também, tudo que a gente falar vai se tomar uma proporção muito grande. Um time que fez uma semana passada muito boa, essa semana já começa e todo mundo já vai falar que está tudo ruim, né? Então agora é o momento da gente ter tranquilidade, corrigir algumas coisas normais que a gente tem que corrigir, né? Mesmo quando a gente ganha, a gente sabe que tem coisa para ser corrigida. Então agora é ter tranquilidade, continuar trabalhando, como eu falei, descansar bem para a gente fazer um grande jogo no domingo, né, e conseguir passar para a final do Paulista. Ô Fagner, quanto pesa para o Corinthians essa eliminação para a sequência da temporada? A gente sabe que o Corinthians ser eliminado numa quarta fase na Copa do Brasil é difícil, né, mas como eu falei, a gente tem que já virar a página o quanto antes. Fica dolorido hoje, da maneira que foi. Amanhã a gente já tem que ir para o clube já pensando em se preparar bem para o jogo de domingo, né? Porque se a gente ficar remoendo o que aconteceu hoje, a gente acaba não fazendo bem feito um jogo no domingo. Então, ter tranquilidade, né? Trabalhar, continuar trabalhando. Agora a gente vai ver o quanto é importante o grupo estar forte, né? Para que a gente consiga caminhar bem. O Fagner, no final do jogo, depois da eliminação, vocês fizeram uma roda ali. Qual foi o tom desse papo? O que foi a mensagem que foi passada ali para vocês? Que a gente, como eu falei, né? Aqui no Corinthians tudo toma proporção muito grande. Então, por a gente ter uma semana passada muito boa e essa semana começar assim, a gente sabe o quanto tudo vai se tomar uma proporção não da maneira que a gente queria. E é hora da gente ter consciência e continuar trabalhando. Não tem muito o que falar, mas sim ter uma consciência legal de continuar trabalhando para fazer um grande jogo no domingo de novo. Obrigado, Fagner. Então, Fagner,
está passando aqui pela zona mista. Daqui a pouco a gente volta, que o Rodriguinho, importante jogador do Corinthians, também está saindo. Daqui a pouco ele vai passar por aqui. Eu agora vou até o Ricardo Lai. A Nadine Bastos vai falar da arbitragem do Julio Bascunhã, mas nós vamos até a Arena do Corinthians. O Rodriguinho está falando, vamos lá. Infelizmente, a partida foi para os pênaltis e a gente acabou sendo derrotado. Rodriguinho, queria que você falasse um pouco sobre não bater o pênalti. Claro que ninguém tem obrigação de bater. E o Carille disse assim, olha, o Rodriguinho não se sentiu bem para bater. Como você é um jogador experiente, alguns garotos bateram, queria te ouvir. Realmente você não estava legal? Foi uma opção sua não bater ou foi uma escolha do Carille que você não batesse? Foi o que eu falei para ele, né? Naquele momento ali, o jogador que está mais confiante para bater o pênalti é quem deve bater. O cobrador oficial é o Jadson, tem o Jô. E ali os outros estavam mais confiantes. Ele perguntou se eu queria bater. Eu falei para ele que estava cansado, que estava com o joelho doendo, mas que se ele quisesse eu poderia bater. Então ele decidiu, perguntou para outros jogadores também, e ele sentiu mais confiança nos outros jogadores e foi isso que aconteceu, né? Escolheu os 5 que deveriam bater e infelizmente a gente não conseguiu vencer. Agora, Rodrigo, durante o tempo normal, o que faltou para o Corinthians, na sua opinião? Faltou a gente fazer o gol, né? A equipe, a maioria do jogo teve o controle, conseguimos criar várias oportunidades. Só pensando aqui agora, eu consigo lembrar de umas 4 oportunidades que a bola passou muito perto, que o goleiro fez grandes defesas, né? Infelizmente a gente não conseguiu ser efetivo como a gente queria. Se a gente tivesse aproveitado as oportunidades, a gente teria ganho o jogo no tempo normal. Você acha que a classificação domingo apaga o que aconteceu isso aqui hoje? A vantagem continua a mesma, mas a pressão aumentou um pouco, né? Olha, a pressão aqui sempre existe, independente se é eliminado ou não. A gente está muito triste porque queríamos continuar, era um campeonato importante para a gente. A gente tem que remoer sim, ficar triste com a eliminação de hoje, mas domingo a gente tem outro jogo importantíssimo, com uma condição muito boa de avançar a final e buscar e brigar pelo título. Rodriguinho, no final do jogo a gente viu que vocês se reuniram ali depois das penalidades, né? Como é que foi o tom, qual que foi a conversa ali entre vocês? Olha, primeiro que um grupo, independente da derrota, tem que estar unido. Esse momento é difícil, mas a gente tem que aprender com a derrota, se fortalecer ainda mais, e porque a gente tem que crescer na derrota, né? Não é só alegria que vai ter, e nesse momento a gente tem que estar mais unido ainda. Quanto que pesa para o Corinthians, para a sequência da temporada, essa eliminação, Rodriguinho? Depende muito do que acontecer daqui para frente, né? Lógico que a gente queria continuar na Copa do Brasil, era importante para a gente por causa da Libertadores, mas a gente ainda tem o Campeonato Paulista brigando pelo título, uma Sul-Americana que está começando e o Campeonato Brasileiro, né? Como já aconteceram em outros anos, eliminações, e no final das contas acabou dando certo, né? Como foi em 2015, por exemplo, e a gente vai continuar brigando, trilhando nosso caminho, tentando dar continuidade ao trabalho, porque está sendo bem feito, a equipe está demonstrando uma evolução e a gente vai continuar seguindo esse caminho para que a gente possa ser feliz lá na frente. Obrigado, Rodriguinho. Tá, então o Rodriguinho está passando aqui. Daqui a pouco o Jô, eu tô posicionado aqui no meio da zona mista, o Jô está saindo do vestiário, daqui a pouco ele chega até a gente vai poder ouvir o atacante corintiano. No momento, eu passo a bola para você nos estúdios do Central Fox, José Ilan. Ok. Fernando Caetano acompanhando tudo depois da classificação do Internacional lá na Arena Corinthians. Tudo bem, Marina Ferraz? Tudo ótimo, Ilan. Mais uma super quarta-feira, com uma classificação heróica mesmo do Internacional dentro da Arena Corinthians. E o Corinthians eliminando mais uma eliminação em mata-matas dentro de casa. Sofrendo mais essa eliminação. Vamos... Do Maracanã a gente volta para a Arena do Corinthians. Fernando Caetano está com o Jô. São jogadores novos, estão fazendo um grande trabalho, não pode deixar eles ficar abalados. Jogadores que nem eu, outros jogadores um pouquinho mais experientes, que já passou por uma situação parecida,
tem que dar força para eles, porque domingo já tem a batalha. Então, Corinthians é assim, cara, é difícil. As coisas, quando acho que está tudo bem, daqui a pouco vem uma ducha de água fria, mas é para sacudir a gente, erguer a cabeça e continuar trabalhando. Então, João, falando sobre experientes e ainda novatos, né, o Corinthians é um grupo jovem, pelo menos 4 jogadores mais experientes do que os meninos que erraram ficaram sem bater o pênalti. Os zagueiros, o Cleiton, o Rodriguinho. Como é que é essa decisão entre vocês naquele momento, respeitando, é claro, as condições de quem pode ou não pode bater, quem está se sentindo bem, quem está não se sentindo bem? Não sobrou muito para os meninos hoje aqui? Não, cara, cada um a gente é perguntado, né, como se sente para bater o pênalti, e cada um tem a sua confiança, né? O Michael assumiu, falou que bateria o pênalti numa boa, né? E o Arana, na hora do sexto, acho que o 7º pênalti, não me recordo muito bem, também falou que estava confiante para bater, né? Então, é assumir a responsabilidade, é um garoto, é claro, não temos que crucificar, até porque eu falei, vem fazendo um baita começo de ano, né? Mas é um garoto, a gente tem que entender que vai estar triste, como todos nós estamos tristes, mas que tem que erguer a cabeça, que o ano ainda tem muito tempo, tem muita coisa pela frente ainda. Agora, Jô, durante o tempo normal, vocês criaram boas chances para conseguir a vitória, né? Inclusive, uma delas você acabou desperdiçando, né? É verdade, né? Foi um dos fatores que foi decisivo, né? Gols que normalmente dificilmente eu erro, né? Mas aconteceu, como eu falei, nas vitórias a gente fica feliz, na derrota a gente tem que agradecer a Deus também, porque a gente tem feito um bom trabalho, a gente não jogou mal. Se tivesse jogado mal, a torcida teria vaiado. Acho que a torcida também está de parabéns, frisar isso, que nos apoiou até o final, na hora dos pênaltis, quando acabou, aplaudiu, porque sabe que a gente tá no caminho certo, tem uma semifinal importante em um jogo em casa, então realmente tem que apagar isso, já deixar no passado e já começar a pensar no São Paulo para domingo. Obrigado então ao Jô. Daqui da Zona Mista a gente volta para a sala de imprensa da Arena Corinthians. O técnico do Internacional, Antônio Carlos, está dando a entrevista coletiva. Vamos ouvir. O estilo de jogo nosso, e a gente vem crescendo, não muda muito em relação ao trabalho que nós estávamos fazendo e que nós vamos fazer também. É lógico que é uma classificação que tem que ser comemorada, mas sempre com os pés no chão, até porque já temos no domingo o jogo de volta do Campeonato Gaúcho, e a gente espera chegar na final do Campeonato Gaúcho, que é importante, até por tudo aquilo que o Inter viveu aí no último ano. Zago, 2 questões, você falou, né, ainda em chegar no ponto ideal. Qual é o tamanho, a importância desse jogo, dessa atuação, para se chegar ao ideal nesse processo de montagem da equipe do Inter? E a outra, você é um técnico que gosta de utilizar a parte emocional dentro do vestiário, com o que é dito sobre a sua equipe, críticas, por exemplo, de comentaristas. Você leva isso para motivar os jogadores, ou você gosta de se concentrar somente na parte tática de montagem do time? Cara, eu sou treinador de futebol, não sou psicólogo. Entendeu? Se o clube quisesse contratar um psicólogo, teria que contratar um psicólogo, um motivador, uma pessoa para vir aqui e colocar vídeo. A minha parte é futebol. Trato os jogadores com respeito, trato com carinho quando tem que ser, chamo a atenção quando tem que ser também, sem xingar, sem maltratar, sem me alterar, é meu jeito. E o importante é fazer com que os jogadores entendam tudo aquilo que nós colocamos como objetivo desde o início. Nós implantamos uma metodologia, podemos dizer assim, de uma maneira de jogar, onde os jogadores vão encaixando na maneira de jogar, não encaixando em cima daquilo que são os jogadores da parte individual. Nós temos um modelo de jogo, isso é importante, e os jogadores vêm cumprindo a risca, treinando, né, incessantemente, treinando com vontade, procurando ouvir tudo aquilo que a gente passa para eles. E questão de comentários, cara, eu gosto de ler as coisas do futebol, até porque é a minha profissão, não sou político, né? Então eu tenho que ler coisas do futebol. Comentários em relação à equipe, mas eu não levo nada para dentro do vestiário, não. Cada um faz aquilo que bem entende, o comentário que bem entende. Eu acho que o importante é a gente ter o respeito entre nós, né? Depois que sai ali da nossa parte profissional. E isso a gente
mantém com todos, que é o mais importante. A gente não tem que baixar a cabeça, a gente fez um belíssimo jogo e infelizmente a gente caiu fora, mas eu acredito que domingo a gente vai fazer um belo jogo e vai sair classificado. Ô Marquinhos, na sua opinião, por que o aproveitamento do Corinthians nos pênaltis foi ruim? Porque hoje vocês tiveram 6 cobranças, erraram 3, só acertaram 3. A gente tem treinado, como eu falei, às vezes tem um pouquinho de azar na batida, mas a gente não pode deixar que as coisas de fora influenciem no nosso trabalho. Como eu falei, as coisas não estão erradas, bem pelo contrário. A gente era para ser a 4ª força aqui de São Paulo e está um passo aí de chegar na decisão. É claro que a gente vai lutar muito para chegar nessa decisão e agora esse jogo já acabou. A gente precisa, o professor vai passar tudo certinho que a gente errou, que a gente acertou para domingo conseguir essa classificação. Marquinhos, o Carille tem constantemente dito assim, não, eu vou recuperar esses caras que a torcida está pegando no pé, eu não desisto de nenhum jogador. E ele fala abertamente que você é um desses jogadores, ele confia muito em você, você tem entrado nos jogos, enfim. Eu queria saber qual que é a parte do jogador, a parcela do jogador, assim, você está afim, você está ajudando ele nesse processo, você pode ajudá-lo de que forma, enfim, como é que é o técnico quer te recuperar, você quer ser recuperado, quer também vingar por aqui, como é que funciona? Não tem, como não vai estar afim, como não vai querer trabalhar, como que não vai querer ajudar. Se eu não quiser ajudar, eu pego minhas coisas, vou para casa, vou embora, peço para ir embora. Já passei para ele, passei para o pessoal que eu quero ficar, quero ajudar. Estou fazendo meu trabalho nos treinamentos, o último jogo eu não entrei, hoje eu entrei, consegui ajudar, quase fiz o gol. Então é nesses momentos que a gente retoma a confiança, né, do torcedor, tanto do torcedor como a nossa também, da diretoria. Então eu não vou baixar a cabeça em momento algum e vou continuar trabalhando, que eu sei o que eu posso render. Então começa já no domingo a gente fazer um belo jogo para, inclusive eu, se eu entrar, eu quero ajudar a gente a sair classificado. Portanto, então, entrevista do Marquinhos Gabriel, que acabou perdendo uma das cobranças pelo Corinthians, eliminado essa noite aqui em São Paulo pelo Internacional da capital paulista. Vamos até o Rio de Janeiro, nos estúdios do Central Fox, com você, José Ilan. Ok, Fernando Caetano, que está acompanhando de perto lá toda a repercussão, todas as entrevistas depois da eliminação do Corinthians, da grande classificação do Internacional na Arena Corinthians, 1-1 no tempo normal, o Inter levou nos pênaltis. Pascoal, para a gente se despedir aqui, o Jackson Pinheiro e o Fernando Caetano continuam acompanhando jogadores dos dois times. E a gente tem que ressaltar a luta do Internacional. A coragem do treinador do Internacional em fazer as alterações, a entrada de alguns jogadores, principalmente a entrada do Valdívia, mudou a trajetória do jogo, depois com o Carlos, com 4 atacantes, tentando empatar e empatou. Valeu pela luta, pela garra, pela aplicação do Internacional. O Corinthians jogou um pouquinho mais recuado, quando percebeu que o Internacional poderia dar o contra-ataque e se deu mal. Cedeu o gol, foi para os pênaltis e a classificação do Internacional na Arena do Corinthians. É isso aí. E ao meio-dia tem o sorteio da sequência aí da Copa do Brasil. Valeu, Pascoal. Obrigado, Preto. Um abraço a todos. Obrigado, grande abraço a todos. Parabéns para o Internacional. Marina Ferrari e José Ilan. Ok, Prieto, Oswaldo Pascoal, boa noite para vocês. Eles acompanharam a classificação heróica, emocionante do Internacional. 1-1 no tempo normal e conseguiu passar nos pênaltis depois do resultado idêntico lá em Porto Alegre, 1-1 também, Marina. E eu comentava mais uma eliminação dentro da Arena Corinthians, né? A terceira em pênaltis do Corinthians sendo eliminado dentro de casa. As outras foram para Audax e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Terceira nos pênaltis. Foi a 7ª eliminação do Corinthians nessa sua nova casa desde que ela foi inaugurada. O Corinthians não tem histórico ainda muito legal, muito consistente, não. Vamos lá agora para o Paraguai, porque o